Senadores da CPI da Covid estão reunidos neste momento para decidir os próximos passos da comissão. Ontem, a médica Mayra Pinheiro, secretária do Ministério da Saúde, negou que a plataforma desenvolvida para o tratamento da Covid tenha sido invadida por hackers, como disse o ex-ministro Eduardo Pazuello. Mayra Pinheiro, conhecida como Capitã Cloroquina, defendeu o uso do medicamento contra a Covid, mesmo sem comprovação científica para isso, e afirmou que o Ministério da Saúde não conseguiu prever a falta de oxigênio nos hospitais de Manaus. A secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Mayra Pinheiro, foi ouvida por 7 horas. A reunião começou com um bate-boca entre integrantes da CPI, depois de uma declaração do relator. Renan Calheiros fez referência ao Tribunal de Nuremberg, que condenou autoridades nazistas pelo extermínio de judeus após a Segunda Guerra Mundial. Uma semelhança perturbadora no comportamento de algumas altas autoridades que testemunharam aqui na CPI, apresentando-se como salvadores da pátria, enquanto a história provou que faziam parte de uma máquina da morte. A citação provocou a reação de parlamentares. Isso é mais do que um pré-julgamento? Eu não estou prejudicando. Isso é uma coisa odienta. Isso está prejudicando desde o começo. É o que nós estamos assistindo aqui nessa manhã. Desde o começo. Odienta. Isso não existe! Na sequência, Mayra Pinheiro começou a depor e admitiu que é a favor do uso da cloroquina no tratamento precoce contra a Covid-19. O próprio Conselho Federal de Medicina deixa bem claro que os médicos têm autonomia para usar todos os recursos que não causem malefícios e que possam trazer benefícios para o enfrentamento da doença. Apesar da posição pessoal, ela afirmou que nunca foi orientada a defender o uso da cloroquina. Nunca recebi ordem e o uso desses medicamentos não é uma iniciativa minha pessoal. Mayra confirmou que o Ministério da Saúde emitiu uma nota a favor do medicamento que não tem eficácia comprovada contra a Covid e questionou a eficiência de estudos realizados pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, contra a recomendação da cloroquina. A OMS, ela retirou a orientação desses medicamentos para tratamento da Covid baseada em estudos que foram feitos com qualidade metodológica questionável. A médica defendeu a prescrição da cloroquina até para crianças, mesmo com o parecer contrário de sociedades científicas. Por que a senhora não obedeceu o que estava determinado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, que não recomendou o uso da cloroquina para crianças e adolescentes? O Ministério da Saúde não precisa necessariamente seguir a opinião de sociedades. Apesar de estar protegida por um habeas corpus que lhe deu o direito de ficar em silêncio sobre o colapso da saúde em Manaus, a secretária não deixou de responder às perguntas dos senadores e afirmou que não tinha como prever a falta de oxigênio no Amazonas. Nós não temos como prever a quantidade de metros cúbicos que nós vamos utilizar, até porque não é essa a nossa função. O Ministério da Saúde não faz monitoramento, mas é a verdade, senador. Mayra Pinheiro também disse que o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, soube da crise em Manaus 2 dias antes do que informou a CPI. Vossa Senhoria afirma que foi informada do problema do desabastecimento de oxigênio medicinal em Manaus pelo próprio ministro da Saúde em 8 de janeiro. Sim. No entanto, o ministro disse que só tomou conhecimento em 10 de janeiro e, portanto, não poderia ter lhe informado antes. Quem está falando a verdade? O ministro teve conhecimento do desabastecimento de oxigênio em Manaus, creio que no dia 8, e ele me perguntou: Mayra, por que você não relatou nenhum problema de escassez de oxigênio? Porque não me foi informado. Eu confirmei a informação com o secretário estadual de saúde, perguntando: secretário, por que durante o período da minha prospecção não me foi informado? Ele disse: porque nem nós sabíamos. Sobre o aplicativo Tratikov do Ministério da Saúde, que recomendava o uso da cloroquina e outros medicamentos para combater sintomas da Covid e que teria sido hackeado, segundo Pazuello, a secretária contou uma outra versão.
O que foi feita foi uma extração indevida na madrugada do dia 20 por um jornalista. Ele fez uma cópia da capa inicial dessa plataforma, abrigou nas redes sociais dele e começou a fazer simulações. Não foi hackeado. Foi uma extração indevida de dados. A resposta da secretária gerou dúvidas e trocas de farpas entre senadores. A senhora deixou de salvar a vida no meu estado. Se esse aplicativo salva a vida, por que a senhora não devolveu o aplicativo, doutora? Até ontem, Vossa Excelência estava contra o aplicativo. Agora mudou de ideia. Você não entende ironia não, né, rapaz? Então explique, senador. A Secretaria de Saúde do Amazonas já informou que acompanhava o fornecimento do oxigênio a partir dos relatórios emitidos pela White Martins e que o primeiro alerta sobre a impossibilidade de abastecimento veio em 7 de janeiro deste ano, quando o Ministério da Saúde foi comunicado. E é claro que o Brasil espera sim que o Ministério da Saúde possa prever e se antecipar a todas as crises humanitárias e de saúde, porque para isso existem todos os especialistas, para se antever a crise e não permitir que ela chegue com tanta velocidade como chegou.